Olá, tudo bem com vocês? Saúde e alegria, graças a Deus, né? Hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Eu sou o Pedroso Noé. É, Noé, parente do Noé da Arca, né? Não é da Bíblia, né? Todos nós somos parentes biológicos deles, né? Hoje não vamos falar da independência. Dá um salve, né, pro Dom Pedro I, né? Bom, Dom Pedro I, né? Comentário, só que naquela época as mulheres casavam bem cedo. Geralmente com 10 anos de idade as mulheres já casavam, da corte europeia principalmente, né? E a Carlota Joaquina, que casou, a mãe de Dom Pedro, casou com 9 anos com Dom João VI. Bom. E o Dom Pedro I, né, ele foi imperador do Brasil de 1822 até 1831. Governou durante 9 anos, né? E aí ele foi, em 1816, ele foi nomeado príncipe regente porque o pai dele, Dom João VI, teve que voltar para Portugal. Bom, aqui tem umas curiosidades que nós anotamos a respeito da família imperial, né? Bom, Dom Pedro I era o segundo na sucessão, mas o primeiro da sucessão, o irmão dele morreu aos 6 anos de idade. Então por isso que ele ficou o primeiro da sucessão. E o Dom Pedro I teve 8 irmãos. Ele chegou ao Brasil em 1807 com 9 anos de idade. Um detalhe aí, a Dom Pedro I e a princesa Leopoldina, eles comiam com a mão. A princesa Leopoldina principalmente abdicou os talheres que vinham da Europa e comia com a mão temendo ser chamado de snob, né, para se sempre estar unindo com a classe pobre, humilde, né. Dom Pedro teve 8 filhos com a princesa Leopoldina. Olha só, olha esse caso aqui. Dom Pedro I teve 8 filhos com a imperatriz Leopoldina, né? Antes era princesa, depois virou imperatriz. E com a Dona Amélia, né? Que a Dona Leopoldina morreu e ele casou com a Dona Amélia. E teve um filho com a Dona Amélia. Aí vai vendo, vai vendo. E teve 5 filhos com a Marquesa dos Santos, né? Todo mundo conhece um pouco a história da Marquesa dos Santos, né? E olha só, agora presta atenção, mais de 30 filhos bastardos. E olha só, inclusive com uma freira. Dom Pedro I era terrível, mas ele puxou a mãe, a Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina, com Dom João VI, eles tiveram 8 filhos, a Carlota Joaquina. Desses 8 filhos, olha que Dom João VI falou. 4 ele tinha como filho dele, outros 4 ele não achava que era filho dele não, né? Vê como é que a mãe dele era, a Carlota Joaquina. Por isso o Pedro I também puxou a mãe, né? Bom, agora sobre Dom Pedro II. Ele também não era o primeiro na sucessão, ele perdeu 2 irmãos mais velhos e acabou ficando o primeiro na sucessão, Dom Pedro II, né? E a princesa Isabel e a irmã, olha que detalhe curioso. A princesa Isabel e a irmã dela trocaram de noivos na véspera do dia do casamento. Porque isso, quando chegaram os noivos lá da Europa, para eles conhecerem, uma se familiarizou com o noivo do outro e a outra se familiarizou, né, com o outro. Então acabaram no dia do casamento trocando. Né? Então a princesa Isabel casou com o Conde Deu lá, que nós conhecemos na história, né? Outro detalhe, a cidade de Petrópolis, né, fundada de Dom Pedro I, era chamada de Caminho do Ouro. Tá? Depois eu explico porque o Vale do Ouro, que é uma matéria que nós estamos desenvolvendo também, lá onde Jesus apareceu para mim, né? Para mim e para minha mãe, Aparecida Conceição. Bom, Dom Pedro II, ele era brasileiro e carioca. Um detalhe, né? Para quem não sabe ainda, também não sabia muito. E Pedro II, ele foi regente aos 5 anos de idade aqui do Brasil, né? Dom Pedro II, né? E o Pedro, um detalhe, o Pedro II tinha 17 nomes, 17 nomes. Mas não vai longe não, que o pai dele, Pedro I, tinha 18 nomes. Veja só, 18 nomes ele costumava usar para definir a família da linhagem desde os tempos mais antigos, né? E naquela época da família imperial, os dias eram curtos. Então o almoço era às 9 horas da manhã, o jantar às 16 horas e às 19 horas já era hora de dormir. Né? Outro detalhe, o banho era de 3 em 3 dias, né? O banho. Isso é para não tirar, segundo eles, a proteção da pele. Senão podia morrer mais cedo, segundo os comentários da época, né? Outro detalhe da família imperial, eles escovavam os dentes com folhas de fumo. Bom, naquele tempo não tinha, né, escova de dente, nem creme dental. E cada um tinha os seus tipos de como fazer para a limpeza bucal, né? Então,
Eles escovavam com folha de fumo. E um outro detalhe também, os leques de abanar o calor, né, abanar o vento, né, contra o calor, eles também usavam como objeto de paquera os leques, né. Então cada posição que a mulher, que a mocinha colocava o leque no rosto, né, então quando eles fechavam o leque e colocavam na boca, dizia que podia beijar, podia ser beijada, né. E o Dom Pedro II faleceu em Paris, aos 66 anos de idade, né? Então, esse é um breve comentário sobre as famílias imperial, né, do Brasil. E é muito importante a independência do Brasil, porque se não fosse a ousadia, a intrepidez de Dom Pedro I em programar a nossa independência, possivelmente até hoje o Brasil, por ser um país de gente muito tranquila, serena, espírito bastante suave, possivelmente seríamos colônia até hoje ainda, né? E agora um detalhe também interessante da história da independência, que o José Bonifácio de Andrade Silva, né? O José Bonifácio ajudou muito na independência. O José Bonifácio era um ferrenho corrigidor, corrigia bastante o Pedro I, e o Pedro I não gostava disso aí, porque Pedro I tinha fama e realmente era bastante mulherengo, bastante bagunceiro, digamos assim, né? Bastante alegre demais. Então o Zé Bonifácio chamava a atenção dele. Tanto é que, por questões políticas também, mais por isso também, Pedro I mandou prender José Bonifácio. Bom, até aí, tudo bem. Mas o que aconteceu? Então, quando Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro, o Pedro II era novinho, tinha a idade, 6 anos de idade na época. E então, aí o Dom Pedro I então deixou para José Bonifácio tutorar para tomar conta do Dom Pedro II. E o José Bonifácio aceitou. E aí então os colegas do Bonifácio falaram: poxa vida, você, né, aceitou tomar conta do Pedro II? Pô, Pedro I mandou te prender, caramba. E você então, né, tá tomando conta do filho dele. Aí o José Bonifácio falou uma frase muito, muito legal. Respondeu de uma forma bastante legal. Falou: olha, eu aceitei isso pelo seguinte: o Pedro I realmente tem suas dificuldades, tem sua ousadia, tem o seu comportamento, mas em contrapartida deu uma grande alegria para o Brasil, que foi proclamar a independência. Por isso que eu aceitei tomar conta do Pedro II. Muito legal, né, Zé Bonifácio, nessa aí, né? Mas por que eu estou falando também da independência? Viva a nossa independência, né? Viva a independência do Brasil. Porque nós sabem, eu sou o Pedroso Noé, presidente da AMA Guarulhos aqui, que é uma associação mantenedora assistencial, e temos vários baixo-assinados. Um deles são proposta de concordata mundial para programar a nossa independência financeira trabalhista, né? E depois, se vocês procurarem saber também, no YouTube, depois a nossa matéria sobre os nossos abaixo-assinados, sobre as nossas propostas de concordatas, lá tem lá a proposta de concordata mundial financeira trabalhista, né? Que é os países ricos, né, liberar os países pobres a terem seu salário mínimo de acordo, né, com as suas necessidades, né, para não passar vergonha nem necessidade, família assalariado pobre, que o nosso salário mínimo, não só de nós, mas de outros países também, eles são impostos, por incrível que pareça, talvez você não saiba, as nossas principais leis governamentais são dirigidas pelos estrangeiros que determinam, façam isso, façam aquilo. As principais leis, né? As leis pequenas não tem nem aí, mas as principais, como o salário mínimo baixado, que é para provocar o preço baixo dos produtos de exportação, que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, tudo, né? E vai a preço baixo, por quê? Porque o salário é baixo aqui no Brasil, né? E isso causa confusão e atrapalhação, e também causa sofrimento na família brasileira e outros países pequenos também. Então a proposta é esse, dos países se propor a produzir o que tem que produzir, né, para exportação e para o comércio internacional, né, mas em contrapartida que se libere os países pequenos, né, a terem seus salários, né. Por que isso? Porque quando lançam um produto lá um filme lá em Hollywood, né, em Hollywood, no United States of America, já lança aqui no Brasil também. Tudo bem, quando lança um celular de último tipo, já lança aqui no Brasil também. Então, o que acontece? Para efeito de consumo, nós somos igualados, né? Para efeito de consumo, mas para efeito de ganho, enquanto aqui o salário mínimo médio é 1.800 a 2.000 reais, lá na Europa, nos Estados Unidos, é 10, 12 mil reais, né? O salário médio mínimo. Então,
aí é uma dificuldade, né? Então não é à toa que gera violência, né, nos países pequenos igual o nosso. Então é isso aí, você tá, tô te falando, né, para você prestar atenção depois e ajudar a divulgar, comentar esse vídeo, tá bom, com as pessoas, ou já ajudar a difundir, né, compartilhar, tá bom? E depois manda seu e-mail também pra gente mandar uma cópia do abaixo-assinado assim, da Concordata Mundial Financeira Trabalhista, que é a nossa independência financeira trabalhista, para então termos essa segunda independência, né? Que é a escravidão nesses tempos agora, a independência da escravidão financeira trabalhista, tá bom? Mas é isso aí, o nosso e-mail é amaguarulhos@gmail.com, tá bom? Manda um ok pra gente aí, amaguarulhos@gmail.com. Abraço, paz e bênção e prosperidade cristã universalista a todos. Viva Dom Pedro I! Viva nós que vamos agora lutar para essa segunda libertação, que é a escravidão financeira trabalhista, tá bom? Paz e bênção.